Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Altíssimo possa estar nos abençoando poderosamente. Se por acaso você querer receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21, Irmão Alex. Pessoal, nós estamos dando uma olhada nesse livro. Nós estamos já fazendo uma série de vídeos a respeito do assunto sobre o método de interpretação bíblica e vamos estar dando continuidade. Esse é o vídeo parte 4, beleza? E se você ainda não tem os outros, você, se quiser, manda um oi aí pedindo que eu envio para você, mas é importante você acompanhar, né, para que não venha fugir o raciocínio. Então, vamos dar continuidade. Nós falamos sobre os 4 métodos de interpretações aqui, né? Aí agora nós vamos dar continuidade aqui. Um excelente exemplo de interpretações alegóricas pode ser encontrado na exposição de Bernardo, no século XII, a respeito do livro de Cânticos. Nela, Bernardo fornece uma interpretação alegórica da frase. De cedro são as vigas da nossa casa, e de cipreste os caibros do nosso telhado. Cantares 1, Cântico dos Cânticos, né? 1:17. Exemplificando o modo como o sentido doutrinário ou espiritual era lido em passagens que, de outra forma, seriam nessa época nada promissor. Por casa, devemos entender o grande grupo formado pelo povo cristão, reunido por aqueles que possuem poder e dignidade, os líderes da igreja e o do Estado, que são as vigas. As vigas os mantêm unidos por meio de leis firmes e sábios. Do comentário, se cada um deles fosse agir de forma que melhor lhe aproveisse. As paredes da casa inclinam-se aí a ruiriam e a casa toda seria destruída. Os caibros, que estão firmemente unidos às vigas, enfeitam a casa de forma majestosa. Deve ser interpretado como as vidas cordiais e regradas de um clero adequadamente instruído, bem como a administração apropriada dos ritos da igreja. Você vê uma interpretação alegórica dessa aqui, você fica com medo, né? Então, só benefícios da igreja, do clero, né? Então, não tem nada a ver, pessoal. A meu ver, interpretação alegórica é um perigo para a fé, é um perigo. Vamos continuar. Não era para me ter falado isso não, né? Mas tem que ser sincero. Enviou-se a fragilidade, o potencial desse tipo de interpretação, ao insistir-se no fato de que não se deveria crer em nada que fosse estabelecido com base em um sentido não literal das Escrituras, a menos que isso pudesse ser primeiro estabelecido com base no sentido literal. Essa ênfase quanto à prioridade do sentido literal das Escrituras pode ser vista como crítica implícita à abordagem alegórica adotada por Orígenes, que praticamente admitia que os intérpretes das Escrituras pudessem encontrar em qualquer passagem as interpretações espirituais que melhor lhe aprouve. Pessoal, isso é um problema, né? Então, falavam que era somente em algumas passagens, né, que podia ser interpretado. E aí depois falou que qualquer passagem poderia ser interpretada alegoricamente, né, ou espiritualmente. Isso é um problema. Tem gente que espiritualiza a Bíblia toda. Olha o problema. Olha onde foi criado aqui. Um período patrístico ainda. Como afirma Lutero, em 1515, a respeito desse princípio. Em relação às Escrituras, nenhuma alegoria, antropologia ou anagogia é válida, a menos que essas mesmas verdades estejam literalmente declaradas, de forma explícita, em outro texto da Bíblia. Então, para Lutero,
tinha que ter uma confirmação. Um exemplo, se um texto fala uma coisa, tinha que ter outro texto para confirmar, para dizer que isso é verdade, né? Do contrário, as escrituras se tornariam motivo de riso. Assim diz Lutero. Continuando aqui. Lutero tem plena consciência das diferenças acima observadas e cita em usá-las ao máximo em sua explanação bíblica. Em sua análise dos Salmos, ele distingue 8 diferentes sentidos do Antigo Testamento. Essa precisão impressionante que alguns leitores podem considerar como típico de escolasticismo, resultando da combinação entre o quadro sentido das Escrituras e a percepção de que cada um deles poderia ser interpretado de forma histórica e profética. Lutero alega que é necessário fazer uma distinção entre aquilo que ele chama de a letra morta, isto é, uma leitura grosseiramente literal ou histórica do Antigo Testamento, e o espírito que vivifica. Em outras palavras, uma leitura do Antigo Testamento que seja sensível às suas náuseas espirituais e seus traços proféticos, como, por exemplo, Pratico. Podemos considerar a análise de Lutero fez uma imagem do Antigo Testamento recorrendo ao uso desse esquema de interpretação baseado em 8 distintos sentidos. Então, a igreja, até um determinado período da história, dividiu em 4 sentidos, a forma de interpretação. Lutero acrescentou mais 4. E pela fala dele aqui, ele criticava o sentido literal histórico, que, a meu ver, é o mais coerente da grande parte da maioria do Antigo Testamento. Então, vamos ficar por aqui. No próximo vídeo a gente dá continuidade aqui nesses 8 aspectos que ele defende, para que a gente venha estar trazendo mais informação sobre o assunto, beleza? Fique na paz, que o Altíssimo possa estar nos abençoando grandemente e até logo.